A mensagem de hoje é: esvazie o que é negativo. Há muitas coisas que tentam entrar em nós e que essas coisas podem corromper o nosso coração e a nossa caminhada com Deus. É por isso que a palavra de Deus, ela nos dá bons conselhos de como guardar o nosso coração. Em Provérbios capítulo 4, verso 23, a Bíblia diz assim: guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda o que há aí dentro. Nós somos como recipientes. Então imagina comigo que a sua vida é esse copo d'água. E aqui existe uma medida dentro desse copo. Não sei quantos ml, mas existe uma medida aqui dentro desse copo. Agora, se eu for colocando 10% de refrigerante, 15% de água, 20% de lama, 5% de esgoto, 7% de veneno, e ele vai se enchendo. E ele tem uma medida. Vai chegar um momento que o conteúdo aqui desse copo, ele vai ficar com diversas cores, com muitos gostos e muitos cheiros. E esse conteúdo aqui, se for bebido, ele pode prejudicar ou até matar alguém. Todo ser humano tem uma medida. E quando essa medida, ela transborda, vem a depressão. Quando essa medida transborda, vem o desânimo. Quando essa medida transborda, vem a selvageria humana. Quando essa medida transborda, uma pessoa rancorosa, uma pessoa cheia de amargura, começa a manifestar uma face, um modelo que não é o modelo de Deus, que não é a forma de Deus. Eu acredito que o coração de muitas pessoas, e inclusive de crentes, tem estado contaminado. E que somente a palavra de Deus e o Espírito Santo podem limpar completamente o coração do homem, para que esse homem, ele manifeste verdadeiramente aquilo que está dentro dele. A Bíblia diz que da abundância do coração é que nós falamos. Quando você vê uma pessoa troglodita, maldosa, chula, quando você vê uma pessoa promíscua, falando, tudo isso que sai da boca dessa pessoa é resultado do conteúdo que há dentro dela. Por que Jesus, ele impactava tanto as pessoas? Jesus impactava tanto as pessoas por causa do conteúdo que havia nele. Nós estamos aqui com calor, porque os ar não estão funcionando direito. No entanto, queridos, a Bíblia diz que Jesus, ele pregava para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, no relento, muitas vezes no calor do dia, no cair da tarde, que as pessoas tinham que lidar com calor, tinham que lidar com frio, porque no deserto é assim, tinham que lidar com mosca, com mosquito, com tudo que é tipo de coisa.
E as pessoas ficavam paradas. E a gente pensava que as pessoas estavam contando os minutos para ir embora, sabe? Cada um ir para a sua casa. Puxa, graças a Deus que terminou. Mas não. A Bíblia diz que aconteceu o contrário. Diz que as pessoas, quando Jesus terminava de pregar, elas queriam ir até onde Jesus estava. Diz que Jesus, cansado, porque Jesus era um trabalhador, ele não era preguiçoso, ele não se negava de servir, de se entregar ao reino. E muitas vezes ele queria se afastar da multidão com os discípulos para poder descansar um pouco, para poder dormir, para poder se fortalecer espiritualmente. E a Bíblia diz que ele não conseguia, porque as pessoas iam aonde Jesus estava. E Jesus tinha que pregar aquelas pessoas, porque elas estavam sedentas do que ele carregava, do conteúdo que estava dentro dele. É esse conteúdo que as pessoas estão em busca. As pessoas estão em busca de verdade. As pessoas estão cansadas de falsidade, de promessas que não se cumprem. As pessoas estão cansadas de vidas duplicadas. As pessoas estão cansadas do que os homens dizem e depois não conseguem cumprir. O ser humano já não aceita mais, já não está conseguindo mais aguentar a mentira. É por isso que, para nós impactarmos esse mundo, queridos, nós não vamos conseguir impactar esse mundo apenas ajudando as pessoas lá fora. Nós não vamos conseguir impactar esse mundo apenas com templos suntuosos. Nós não vamos conseguir impactar esse mundo com muitos seguidores. Nós só vamos conseguir impactar esse mundo se o que estiver dentro de nós vier do reino de Deus. Porque a Bíblia diz que o conteúdo que há no reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Ou seja, o conteúdo é sagrado, o conteúdo é puro do reino, o conteúdo do reino é transparente, o conteúdo do reino é limpo. E somente o conteúdo do reino para saciar a sede da alma do homem. Você sabe que as pessoas, elas têm muita ressalva quanto a ambientes, quanto a lugares. E eu acredito que nós temos que ter prudência, sim, em todos os lugares que nós estivermos. A gente não pode esquecer de uma coisa, irmãos. No lugar que nós colocarmos a planta dos nossos pés, o que está em nós tem que ser derramado sobre aquele lugar. Para que quando o rio de Deus cruzar por aquela rua, ou cruzar por aquela região, o rio de Deus venha transformar aquele ambiente. Quando nós estávamos procurando o prédio, a gente estava sempre procurando a segurança, estava sempre procurando o melhor lugar. E eu quero dizer para vocês uma coisa, que independente do lugar, seja esse, seja lá no fundo da grota. Grota, eu acho que vocês nem usam essa expressão aqui em São Paulo, né? Grota é um lugar muito, para nós, é um lugar distante, e um lugar, assim, afastado. Isso para nós é grota lá no sul. Só para explicar, né? Tem que vir com o dicionário junto. Mas a questão é que Deus me chamou para transformar lugares desérticos em lugares cheios de vida. Deus chamou a igreja para isso.
Então pouco importa onde tu mora, pouco importa aonde é a igreja, pouco importa aonde nós estivermos, o rio de Deus tem que manifestar e tem que transbordar através de nós, para transformar aquela realidade. Existe uma realidade aqui, mas nós fomos chamados para mudar essa realidade. E eu gostaria que você começasse a prestar mais atenção com o conteúdo que está dentro de você. Porque esse conteúdo não pode estar dentro de mim, não pode estar dentro de ti também. A Bíblia nos diz nesse Salmo, capítulo 103, verso 5, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Que farta a tua boca de bens. Deus quer nos encher apenas de coisas boas. Deus não quer me encher das podridões aqui desse mundo. Deus quer me encher de coisas boas. É eu que tenho que decidir o que entra dentro de mim e o que não entra. É eu que tenho que decidir o que os meus olhos vão ver. É eu que tenho que decidir o que os meus ouvidos vão ouvir. Sabe, algumas pessoas, o coração delas tem estado tão duro que elas perderam toda a sensibilidade. Esse era o problema de Naamã, irmãos. Alguns pensam que o problema de Naamã era apenas a lepra. Não, queridos. O problema de Naamã não era apenas a lepra. O problema de Naamã também era uma dureza de coração. Porque quando o profeta não quis receber ele, apenas deu uma instrução, a Bíblia diz que ele se enfureceu e com aquela arrogância que havia sobre comandantes, sobre generais naquela época, com aquela arrogância ele disse: quem esse profeta pensa que eu sou? Eu sou o braço direito do governante que subjuga esse país. E ele disse que pegou o seu exército ali, que veio com ele, e quis retornar para casa. No meio do caminho, um dos seus comandados perguntou para ele: meu senhor, se o profeta tivesse te pedido uma coisa mais difícil, o senhor não faria? Às vezes, querido, nós estamos perdendo a nossa bênção, porque o nosso coração endureceu de tal forma, que não estamos mais ouvindo a instrução de Deus. Não estamos entendendo o que Deus está querendo falar conosco. É por isso que as pessoas pedem por bênçãos e não recebem bênçãos. Porque elas ouvem muitos sermões, elas cantam muitas músicas, elas sabem tudo da igreja. Mas o problema é que eles não ouvem mais a Deus. Estão leprosos também, espiritualmente. Seu coração está tão endurecido que eles já sabem de tudo. Então eles estão esperando uma coisa mais complicada. Sendo que não é o mais complicado que você precisa. Você só precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir o que Deus tem a te dizer. Eu tive em muitos lugares procurando prédio, mas foi só nesse lugar que eu senti paz. Foi só aqui que eu senti paz. Quando eu cheguei aqui, eu senti uma alegria dentro do meu coração. Nós temos que ouvir a Deus. Se nós não ouvirmos a Deus, nós vamos perder aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Às vezes Deus está querendo, sabe, nos dar uma instrução tão simples, e a gente está querendo complicar as coisas. A gente está querendo, sabe, todo um ritual para Deus nos abençoar. Quando na verdade, queridos, a instrução muitas vezes é simples. Naamã, vai e te banha 7 vezes no Jordão. Às vezes o que Deus está querendo ajustar na tua vida é uma coisa pequena, mas o teu coração não está ouvindo, o teu coração não está aberto, o teu coração não está atento à instrução do Espírito. Por isso, meu amado, eu tenho um conselho para ti hoje.
O que você precisa é ouvir a voz do Senhor. A voz simples, mas poderosa, que vai te dar a instrução, que vai mudar a tua vida, que vai mudar as coisas. Nós temos vivido dias muito intensos, sabe? Eu acho que Deus viu que a minha vida estava muito acomodada. E Deus pensou, vou dar um pouco de trabalho para esse homem agora, vou fazer ele me obedecer. Vou fazer ele se mexer. O Senhor fez isso com Abraão também. Abraão já era rico, era poderoso, tinha exército, tinha o filho que tanto quis, Isaque, o menino estava crescendo, era a alegria dele. Aí Deus olhou para Abraão e disse, agora eu quero, Abraão, que você sacrifique esse menino para mim. Por que Deus faz essas coisas com a gente? Sabe por que Deus faz essas coisas com a gente? Para ver se o nosso coração ainda obedece. Você sabia que Deus está observando por qual motivo você se moveu a esse lugar? Deus está observando se você veio aqui de curioso. Deus está observando para ver se você veio aqui, talvez para me testar. Deus está observando se você veio aqui apenas para perder tempo. Deus está observando os teus pensamentos desde o momento que você chegou aqui. Ah, Deus ouviu a reclamação de cada um. Deus ouviu a minha reclamação, que calor. Não vai dar esse blazer. Ah, Deus ouviu as minhas reclamações hoje, com certeza. Mas Deus está vendo, sabe, queridos? Até que ponto eu estou disposto a obedecer Ele? Até que ponto o meu coração ainda ouve Ele, está disposto a caminhar por um caminho de obediência, por um caminho de entrega? E a Bíblia diz então que Deus pegou o coração de Abraão, viu o coração dele e disse, Abraão, não toca no menino, porque certamente você ainda me obedece, você ainda me teme. Querido, será que Deus aqui, essa manhã, encontra pessoas que temem Ele mais do que todas as coisas? Será que você está disposto a sacrificar o teu Isaque? Será que você está disposto a obedecer a Deus? Será que você está disposto a mudar as coisas que tem que mudar na tua vida só para se entregar ao que Deus tem para a tua vida? Porque a gente se apega a estruturas, se apega a pessoas, se apega a cargos, se apega a títulos, se apega a tantas coisas. Esses dias uma pessoa perguntou para mim, como é que eu lhe chamo? Lhe chamo de pastor, lhe chamo de profeta, lhe chamo de como? Eu disse para ela, você pode me chamar do que você quiser. Porque eu não tenho amor pelo meu título. O meu amor é pelo Senhor. Querido, eu quero dizer uma coisa para você, se você ama mais o seu título do que o seu Senhor, tem alguma coisa errada. Você tem que amar mais a Deus do que tudo que você está vivendo. O que você está vivendo, você pode renunciar. O que você não pode renunciar, não pode abrir mão e não pode negociar, é a presença de Deus. E eu quero aqui deixar 5 conselhos para você esvaziar totalmente o que é negativo na tua vida. Se você puder anotar, anota aí. 5 conselhos para você esvaziar totalmente do que é negativo. Primeiro, aprenda a confiar na capacitação que Deus dá. As pessoas colocam muitas coisas negativas no seu coração por não acreditarem na capacitação que Deus dá. Então elas colocam para dentro do seu coração frustrações.
elas colocam comparações também. Poxa, mas o outro é melhor do que eu. O outro faz melhor do que eu. Ganha mais do que eu. E a minha pergunta para você é: você não crê que Deus tem promessa na tua vida? Então Deus vai ter que capacitar, tanto quanto capacitou o outro. Essa é uma verdade que tem que estar estabelecida dentro de nós, se nós queremos realmente nos esvaziar do que é negativo. Não se compare com outros. Você não é igual a todos. Ah, mas eu gostaria de estar em outro lugar. Então, corra em Deus para isso. Não fique olhando para o outro. Não, mas o outro está voando, eu queria estar voando também. Sim, mas não é olhando para ele que você vai voar. A Bíblia diz que é os que confiam no Senhor que vão subir como águias. Deus dá asas para quem confia nele. Tua fonte tem que ser o Senhor. É o Senhor, meu amado. Não é você, não. É o Senhor. Segundo conselho: não pare diante das dificuldades e mantenha os seus princípios. Todos nós vamos enfrentar na vida dificuldades, dias maus. Quem é que gosta aqui da dificuldade? Mas a Bíblia diz que nós não vivemos só de dias bons, vivemos também de dias maus, de dias de adversidade, de dias de guerra, dias de luta, dias de trabalho árduo, dias quando as portas não se abrem, dia quando as coisas estão fechadas, dias que nós batalhamos para que a coisa aconteça, e às vezes não acontece. Você tem que aprender a confiar em Deus nas tuas dificuldades. Você tem que aprender a confiar em Deus e manter-se firme em Deus. Você não pode pensar em parar porque as coisas estão difíceis. Não deixa isso entrar no teu coração. E principalmente não comprometa teus princípios. Além de não parar, você não pode comprometer teus princípios. Essa é a palavra que o Senhor manda dizer para ti hoje. Você não pode parar e não pode comprometer teus princípios. Porque às vezes o diabo tenta nos parar e tenta comprometer os nossos princípios, coisas que nós já havíamos decidido. Poxa, isso eu não vou me corromper, nisso eu não vou entrar, isso eu nunca vou fazer. Mas daí chega o dia que você é confrontado, chega o dia da necessidade, que o diabo vai tentar torcer os princípios que você havia estabelecido, que você nunca ultrapassaria. E é aquela coisa, quando uma pessoa, ela sai do propósito, é muito difícil ela voltar. Porque uma vez dela ter provado do cálice do pecado, ela permite com que coisas entrem dentro dela. E querido, quando coisas permanecem dentro do homem, contamina totalmente ele. É como eu disse, um pouco de veneno pode matar. Um pecado, ele pode matar. Ele pode trazer destruição. Ele pode trazer perda para a tua vida. E hoje eu tenho um recado de Deus ao teu coração. Cuida para não comprometer teus princípios. Teus princípios não estão à venda. Teus princípios não estão à venda. Sabe, eu tenho, como é que eu posso dizer? Eu tenho uma coisa comigo. Quer abençoar minha vida? Abençoa. Você é livre. Agora, eu pedir favor, eu não peço. Porque depois que você pede um favor para qualquer uma dessas pessoas, quando ela vier cobrar o valor, você vai ter que pagar. Se alguém quer abençoar, abençoa.
Agora, eu pedir favor, eu não peço, prefiro pagar. Querido, você não pode deixar com que as pessoas te tenham na mão. Você não pode deixar que a tua empresa fique na mão de uma pessoa onde você paga para ela ficar com a boca fechada. Você não pode comprometer teus princípios. Uma vez que você passou as linhas, que você cruzou a linha, só o sangue de Jesus para fazer você voltar ao caminho certo. Lá no sul a gente tem um outro ditado que diz que cachorro matador de ovelha. Tem uma outra palavra para ele, mas eu vou trocar essa palavra. Não é bem assim o ditado, então eu vou trocar a palavra porque a gente está transmitindo. Cachorro matador de ovelha, tem que afastar ele do rebanho. Depois que o cachorro prova o sangue, é difícil ele não matar de novo. É por isso, querido, que eu quero dizer uma coisa para você. Não quebra teus princípios, não deixa nada te contaminar. Não deixa nada, não entra por esse caminho. Depois, para você voltar, não é fácil. A terceira coisa, jamais espere totalmente pelo homem. Assim você vai guardar o teu coração. Você está esperando por uma resposta do homem? Pode esperar. Não é errado esperar por uma resposta do homem, mas espere primeiramente pela resposta de Deus. Porque o homem pode deixar você plantado sem lhe dar resposta. Mas Deus sempre vai trazer uma resposta para você. Porque eu aprendi uma coisa. Quando você está esperando a resposta do homem, muitas vezes o homem não vai te dar a resposta. É por isso que você tem que esperar a resposta de Deus, porque o silêncio do homem já vai ser uma resposta para você. Você está entendendo o que Deus está falando? A quarta coisa, não se prenda ao passado. Não precisa levantar a mão aqui, mas quantos de vocês já tiveram uma vida difícil atrás? Lá, há anos atrás. Quantos de vocês viveram dificuldades, viveram momentos difíceis? Eu tenho certeza que muitos de vocês. Mas compreenda isso, querido. Você não pode seguir em frente se você continuar segurando ao passado. Você está olhando por aquilo que te fizeram ainda, pelas pedras que te jogaram? Faça como Davi, sendo rei, sendo homem famoso, sendo homem grande. Quando Absalão tomou Jerusalém, Davi teve que sair às pressas com o seu exército, seus filhos, sua família. E a Bíblia diz que um homem começou a amaldiçoar Davi, jogar pedras nele. E um do exército de Davi disse assim: vamos matar esse homem, o que ele pensa que está fazendo? Ele está jogando pedra contra o rei. E Davi disse: deixa ele. Pode ser que ele tenha razão. Sabe, Davi não se importava com quem jogava pedra nele. Querido, se alguém jogou pedra em você lá atrás, deixa esse infeliz. Porque vai chegar o dia que Deus vai te honrar de tal maneira, e vai ser à vista dele, vai ser à vista de tantos outros. Então você não tem que se preocupar, deixa, porque ele vai ver aonde Deus vai te levar. Deixa, porque vai chegar o dia que talvez ele peça a tua ajuda. Então deixa. Aprenda a largar as pedras do passado. Aprenda a continuar o teu caminho. Não deixe as pessoas tentarem te parar. Segue em frente. Segue em frente. Confia em Deus. E Deus está falando com pessoas aqui sobre essa palavra. E para encerrar, se eu não quero deixar o meu coração se contaminar,
A exclusão não pode acontecer na minha cabeça. Eu posso ser excluído pelos outros, injustiçado pelos outros, mas de forma alguma eu posso me sentir excluído. Porque quando uma pessoa se sente excluída de algo, ela vai deixar algo entrar no coração dela. Você pode não ter sido escolhido para jogar no time principal. Talvez você seja o reserva do reserva e ainda do reserva. Não tem problema. Essa não é a minha área. Mas quando eu descobrir a minha área, eu vou ser do time principal. A exclusão, ela é um tipo de pensamento. E você pode ver pessoas que não lidam bem com isso, a vida inteira, elas ficam debaixo desse jugo depois. Se você compreender essas coisas que o Espírito Santo está lhe falando hoje, você não vai mais se preocupar se você está sendo escolhido para uma coisa ou não. Você só tem que achar o time que você vai ser, naquele time, o principal. E eu quero dizer uma coisa para todos vocês aqui: Deus tem um time para você, e nesse time você vai ser o principal. Aleluia! Se eu guardar o meu coração e não deixar essas coisas podres do mundo entrar, eu vou viver uma vida vitoriosa aqui nessa terra. Eu vou viver tudo que Deus tem para a minha vida. Você recebe essa palavra? Então diga: obrigado, Jesus. Normalmente